Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, um tema que acompanha o homem desde que ele surge enquanto homem. Qual é o tema mesmo? Às vezes dá um branco, né? A gente esquece e tal, o tema, fica aquela confusão. Já passou isso com você, certamente. Uma palavra que você esquece, um nome que você esquece, situação constrangedora, e a memória não ajuda. É isso. O tema é memória. É sobre a memória que nós vamos conversar no Tome Ciência de hoje. Nós vamos ver como é que funciona a memória. E trouxemos pessoas que lidam com a memória, ou examinando ou exercitando a memória. Eu vou começar apresentando para vocês o Dr. Talvânio de Moraes, que é psiquiatra da Unirio e psiquiatra forense também. Ao lado aqui do Talvânio temos a doutora Clinete Sampaio Lacativa, que é neurologista do Hospital dos Servidores do Estado. Já tem uma visão um pouquinho diferente, mas também vai nos colaborar com a questão da memória. Apresento também o Heitor Fernando de Paula, que é psicanalista, e evidentemente quando a gente fala de memória de cabeça, sempre tem que ter um psicanalista, né? Freud explica, o Freud explica. E por fim apresento a vocês o Bem-vindo Sequeira, que é ator, comediante, e o Bem-vindo tem agora uma peça que ele fica 1h30 falando, ou seja, certamente a memória é o instrumento principal de trabalho do Bem-vindo. Bem, mas para começar discutindo o que é a memória, eu vou pedir ao Talvânio que nos auxilie, colocando o que é, do ponto de vista do cérebro humano, o funcionamento da memória. Como é que isso funciona? Como é que o homem é capaz de lembrar de coisas, armazenar esses dados? Bem, existem várias teorias, né, que falam acerca do que é memória, mas realmente até hoje a ciência não sabe definir, conceituar exatamente o problema da memória, porque veja bem, a memória, embora muitas vezes nós não demos muita atenção a ela, no nosso dia a dia, né, no nosso cotidiano, ela é fundamental para o próprio existir do ser, para a própria consciência. É um dos sustentáculos da consciência. Tanto que em certas patologias, que provavelmente nós vamos tocar aqui durante o programa, em certas doenças, que o indivíduo perde a memória, ele perde a identidade. Ele não sabe sequer quem é ele. E ele não sabe sequer qual é o futuro nem o passado. Parece até que os próprios egípcios, já na sua sapiência muito antiga, né, eles fizeram uma inscrição no templo de uma deusa chamada Neite, que essa inscrição eu acho que define bem essa pergunta que você me faz, André. É o seguinte, dizia lá no oráculo da deusa Neite: eu sou, o que fui e o que serei. Mas jamais alguém conseguirá levantar esse véu de mistério que existe sobre quem eu sou. Então, talvez, e Neite representava exatamente a memória para os egípcios. Então, na realidade, o problema da memória está intimamente vinculado a todo o trabalho mental. Dou um exemplo simples. Muitas vezes nós achamos que nos lembramos ou nos esquecemos de determinada coisa, e o nosso colega psicanalista vai explorar seguramente isso com mais profundidade, o Freud falava muito sobre isso. Nós dizemos, esqueci de alguma coisa ou me lembrei mais frequentemente de outra coisa, pensando que isso é meramente um arquivo, que a memória seria apenas um armário que nós temos dentro da cabeça. Não é, porque a memória tem ligações muito íntimas, por exemplo, com o afeto, com a afetividade. Nós lembramos ou esquecemos de coisas que gostamos ou não gostamos. Quantas vezes nós não lembramos de jeito nenhum o nome de uma pessoa? E no fundo, a gente vai ver que a gente tem alguma pinimbazinha com aquela pessoa, algum probleminha existe mal resolvido dentro da gente e faz com que a gente não se lembre. Pô, mas como é o nome de fulano? Eu estou com o nome dele na ponta da língua e não sai. Não sai porque o inconsciente, que arquiva dados, portanto funciona como uma memória dinâmica e não estática, volto a dizer, a memória não é um armário onde a gente guarda as informações, ela é todo um procedimento, existe todo um centro de computação, vamos assim dizer, numa linguagem muito moderna, com elementos lá dentro funcionando, retirando informações, colocando informações, que obedece ao todo no mundo mental, à afetividade, ao temperamento da gente, ao aprendizado e assim por diante. Então, em suma, a memória é uma função fundamental, ainda não totalmente esclarecida, tem raízes orgânicas, bioquímicas ligadas ao ácido ribonucleico, desoxirribonucleico, ao funcionamento da célula nervosa, mas não é só isso. A memória é muito mais. A memória, volto a dizer, como comecei a falar, ela define o nosso próprio existir. Nós só somos quem somos, sabemos que somos, porque temos memória. E essa memória é importantíssima para a nossa sobrevivência mental. Bem, depois dessa colocação do Talvânio,
ainda fica a dúvida como é que a ciência chegou, né, a conhecimentos vários. Ela hoje, Clinete, é capaz de nos relatar que determinado lóbulo cerebral é responsável por essa função. Então, é possível definir uma função da memória dentro do cérebro ou todas as funções do cérebro têm uma memória? Como é que é exatamente possível definir isso? Há um consenso mais ou menos geral, embora ainda haja muitas dúvidas de como essas coisas realmente funcionam, mas há um determinado lugar do cérebro que está relacionado com a memória, que é o chamado renencéfalo, ligado ao sistema límbico, são os circuitos que existem no lobo temporal e que ficam mais ou menos ao lado das orelhas, né? E que esses circuitos, a pessoa vê alguma coisa e isso é apreendido pelo chamado córtex cerebral, que é a parte mais de fora do cérebro. Essa córtex, então, envia para esse sistema, e esse sistema é que faz o processamento, né? Então, é feito um processamento e isso é arquivado ou não. Como isso é exatamente arquivado, como é que isso é rememorado, são coisas que ainda estão sendo estudadas, há ideias, mas ainda não absolutamente perfeitas. Nós estamos entrando agora na chamada década do cérebro. Os Estados Unidos vão dedicar toda essa década agora a estudar o cérebro. E a memória é um desses itens. Eles pretendem responder basicamente a 3 questões. Como é que são armazenadas as vivências, como é que elas são relembradas e se, quando há uma lesão, se elas podem ser curadas, né? Essa mais ou menos as 3 perguntas que os cientistas nesses 10 anos vão tentar responder, né? E, como ele falou, realmente não é só o problema da memória, porque ela está muito ligada à atenção, que é uma coisa ainda muito, além dos problemas afetivos, é uma coisa muito mais desconhecida do que a própria memória. É o problema da atenção. Por que a desatenção? Por que maior atenção? Né? Isso ainda é mais uma década. A memória é chamada buraco negro do sistema nervoso. E esse, então, é ainda mais complicado. Mais né? complicado. O problema da atenção. Bem, um aspecto que certamente vai na cabeça de qualquer um de nós é que quando a gente tem qualquer ação na vida, ela está marcada por uma experiência anterior. É o exemplo de uma altura. A gente não se atira de um prédio porque certamente já teve um tombo preliminar que nos induz a questão de que vai ser ruim, vai machucar. Agora, onde será, e aí que eu coloco para o Heitor, que vem a primeira lembrança? Desde quando esse arquivo permanece vivo, né? E aí a instigação é provocativa mesmo, né? Aquela questão do Freud, aí vai cair na questão do Freud, né? Vem do oral, da infância. Essa memória realmente dos tempos, vem que é do feto, a gente não lembra nada, né? De quando era pequenininho, se perde, uma coisa vai substituindo a outra, como é que é? Bem, essa questão da memória é particularmente relevante para a psicanálise, porque foi aí que começou. Quer dizer, Freud começou, e a pedra fundamental da psicanálise foi exatamente a repressão, o mecanismo de repressão, que faz com que a gente esqueça as coisas. O Talvani falou que a memória não é um armário. Eu iria um pouco mais adiante, a memória não é passiva, quer dizer, não se lembra ou se esquece alguma coisa passivamente, como se viesse subitamente ou não viesse. Para os psicanalistas, nós vemos isso como todo um complexo de fenômenos mentais que iniciam realmente no nascimento. Mas, agora, essa resposta deveria ser dada pela colega neurologista, porque quando se forma a córtex cerebral, quando essas possibilidades de registro se iniciam, bem, aí a resposta não é nossa. A resposta, eu acho que é dos neurologistas, dos neurofisiologistas, dos embriologistas, porque nós trabalhamos, digamos, com o resultado, nós psicanalistas, com o resultado de todos os processos mentais, inclusive a memória. Mas que viriam de pequenininho, certamente. Sim, claro, isso eu vou chegar. Quer dizer, o que nós podemos detectar pela teoria psicanalítica, pela prática psicanalítica, é que existem muitas coisas que nós reprimimos. Esse é o termo psicanalítico. Quer dizer,
nós jogamos para trás, vamos dizer, deixamos de nos lembrar por problemas de vivência que nós vamos tendo durante o resto da vida. É muito comum essa questão que você colocou. Tudo que nós fazemos tem um passado atrás. E você deu um exemplo. Ninguém se joga, tem alguma coisa a ver com uma queda, um tombo anterior. As coisas não são tão diretas assim. As coisas não são tão diretas no sentido de que haja uma memória de um tombo e isso leve, ou uma memória de alguma coisa pode levar a algo específico. Eu falei no sentido do aprendizado. Do aprendizado. O que nós podemos ver, do nosso ponto de vista, que não tratamos diretamente com o cérebro como entidade fisiológica, orgânica e fisiológica, é que a memória, a gente esquece muitas coisas, eu diria quase todas as coisas, porque a gente precisa esquecê-las. Aquilo que a gente lembra, a gente pode lembrar. E exatamente a partir disso que o Freud começou a descobrir os processos e a fundar essa ciência nova, a psicanálise. Bem, você colocou aí a questão do esquecer. O Bem-vindo tem exatamente a função do lembrar, né? O Bem-vindo até uma semana estava com 2 peças de cartaz. Uma solo, né, ali no Shopping da Gávea, onde durante 1h30 você conta piada, eu continuo com ela, eu continuo com ela, com a Zélia na Cama, que é meu show de humor que eu faço sempre, que o público já conhece, sabe que eu trabalho sozinho, é 1h30, 2 horas, falando sozinho. Mas além disso, você ainda estava com uma outra peça, apenas com uma atriz, quer dizer, de 2 horas. 2 peças de cartaz na mesma semana. Como é que é o exercício de decorar? E você fez novela, e recebia o script às vezes na véspera. Como é que o ator consegue trabalhar essa questão, perturba a outra, reserva o certo? Como é que é essa questão? Os colegas trabalham com metodologia diversa, quer dizer, acabam se exercitando uma metodologia da memória. Né? Eu trabalho por associação, por assimilação, e pelo que me interessa, pelo que eu reconheço. Quer dizer, agora mesmo esse show de humor novo meu, que eu escrevi junto com o Gugu Limecha, é a primeira vez que eu divido meu texto com alguém, porque eu escrevo para mim mesmo, porque eu escrevo pela minha associação, pelo que eu reconheço. Mas o Gugu encaixou tão bem, vamos dizer, no meu processo de memória, no meu processo mnemônico, pelas mesmas informações, mesma idade, que o texto dele passa a ser meu também. Ficou facílimo decorar, fiz apenas um ensaio geral e o texto entrou todo na cabeça. Eu trabalho muito por associação, né? E não misturo uma coisa com a outra. Porque é como se você jogasse um determinado ponto do cérebro. Eu, por exemplo, tenho um método de decorar, de memorizar. Eu leio uma frase, leio a segunda. Torno a ler a primeira, a segunda e a terceira. Depois torno a ler a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Quando eu tenho textos muito grandes, tenho que decorar, às vezes, uma lauda inteira em 2 ou 3 minutos antes de entrar em cena. Então, vai e volta, vai e volta. Quando chega na última frase, eu já li 300 vezes as mesmas frases, já memorizei aquilo. Embora memorizar não significa entender, ou compreender, ou interpretar. Está arquivado para depois você interpretar. Claro. Para depois você mexer da sua interpretação, entender o que aquilo significou. Né? Agora, eu acho que a gente também trabalha com o inconsciente coletivo. Quer dizer, eu sou um leigo, desculpe estar falando essa coisa, mas eu sou um leigo. E eu sou aquele camarada que está ali agora na televisão, que não é neurologista, não é psiquiatra, uma coisa que chama de inconsciente coletivo, porque eu acho que o camarada que está do lado de lá da plateia, ele também ajuda a mim mesmo a me lembrar da minha memória. Há um jogo, né, de acidentes de percurso, que eu chamo assim, sinalizações. Naquele momento daquela gargalhada, na medida que ele me dá aquela gargalhada de volta, aquele inconsciente funciona como um todo e o espetáculo fica perfeito e a memória vai junto, porque não é só a memória da palavra, há a memória do gesto, há a memória da linguagem gestual, há a memória do olho, há uma repetição mnemônica de todo o teu gestos, de todo o teu... Você tem que repetir o gesto, do inconsciente, do que você passa até epidermicamente, né? Do que você passa epidermicamente. Então isso também já facilita. Outra coisa, a gente também trabalha com a memória do público. Porque o riso, que é a minha especialidade, a comédia, o humor, o riso ele é baseado no reconhecimento dos fatos. O elemento só ri daquilo que ele não só conhece, como reconhece, torna a interpretar numa outra ótica. Né? Um dragão verde, a sério, devorando pessoas na rua, provoca medo, pânico. Mas na 8ª vez, ou 20ª vez que o dragão começar a conhecer, o brasileiro já começa a fazer piada desse dragão. E aí o dragão vai te comer. Ele já reconhece o dragão, já bota na memória, já vira riso. Ele trabalha com o reconhecimento da plateia, trabalhando sempre com a memória da plateia. Né?
E também, ainda como leigo, tem um outro campo que não entra os nossos amigos freudianos e neurológicos, mas que entra o leigo. Não, é verdade, porque vocês trabalham com o campo da ciência, o programa é sobre ciência. Mas existe uma coisa que me interessa muito, como leigo eu posso estar falando besteira, chama-se a memória genética, né? Memória celular. Né? Essa do inconsciente coletivo, essa que a gente traz dos tempos primeiros, que a gente não se vestia, comia carne crua, mas que está na nossa célula. Essa que nos faz também lembrar, parece que a gente viveu outras vidas, né? Parece que a gente já viveu esse fato, já passou por esse fato. Esta que, de todos nós somos uma célula única, eu tenho a memória dele dentro de mim, tenho a memória dela dentro de mim, a memória ancestral, eu não sei como é que se processa isso. Essa memória Deixa eu ancestral. pegar o seu gancho e cair um pouco naquele net aqui nessa questão. E o ser humano, quer dizer, pela análise física do desenvolvimento do ser humano, ele teria tido a capacidade de adaptação, de desenvolvimento de uma maior capacidade cerebral? Quer dizer, hoje se estuda muito essa preocupação que você se referiu da década do cérebro, também está muito associada à necessidade de novos tipos de computadores que tragam um pouco do conhecimento da inteligência, a questão da inteligência artificial. Mas nós poderíamos dizer que o ser humano desses primórdios que o Bem-vindo citou, ele tinha menos capacidade ou já era igual, ele apenas não exercitava? Em suma, o exercício da memória, esse trabalho, cada vez mais é um aumento da memória ou existe um limite? Chega aqui, ó, não cabe mais no cérebro. Qual é a visão que vocês têm disso? Não, igual não é, inclusive pelo próprio cérebro, o peso do cérebro do homem primitivo e o peso do cérebro atual é muito diferente. Então, realmente, esse cérebro tem sido enriquecido, digamos assim, né? E nós temos cerca, talvez, uns 14 bilhões de neurônios, e nós conhecemos o funcionamento de muito pouca coisa. Quer dizer, nós temos ainda uma potencialidade muito grande para descobrir em relação ao nosso próprio cérebro, né? Muitas coisas ainda a serem descobertas, né? E à medida que o homem vai enfrentando desafios, e a memória, isso é uma coisa, provavelmente o Bem-vindo deve saber isso, à medida que você decora mais peças, você decora mais fácil. À medida que, por exemplo, eu quando estudava piano, a primeira música que eu tentei decorar foi muito difícil, depois isso fica mais fácil, o exercício. A memória é uma coisa que ela pode ser trabalhada, né? Então, isso aí, à medida que o homem vai, se apresenta um desafio e que ele vai tentando vencê-los, ele vai se enriquecendo também em termos do seu cérebro, né? O Tovani colocava na sua primeira intervenção a questão da memória associada às ações humanas como um todo. Então, mas no momento que a memória falha, e você dizia que isso era até uma questão mais do Heitor, mas você já colocava que uma falha de memória, né, representava alguma coisa, a que a gente está acostumado a ver, distúrbio, aquele negócio decorrente de uma intervenção externa tipo álcool. Você bebeu demais, não me lembro nada do que fiz no dia anterior. Ou ele esconde as besteiras que fez, ou tem, às vezes tem amnésia alcoólica mesmo, você tem uma perda, etc. Que tipo de distúrbios de memória são mais sérios? Você até como psiquiatra forense deve ter casos, né, mais fáceis de narrar nessa questão. Foi abordado aqui, inclusive, por todos, né? A memória, a gente vê que ela é um elemento muito importante na vida mental, porque ela é o sustentáculo da vida mental. Quer dizer, eu só sei que sou eu porque eu tenho memória. No momento em que essa memória falha. E é tão curioso, você toca um ponto muito interessante, André. Por exemplo, certas patologias cerebrais que têm interesse não só para a neurologia, como para a psiquiatria. Por exemplo, existe uma síndrome, e não é bom estar falando não, mas a gente tem que referir, síndrome de Korsakoff, que acontece no alcoolismo crônico. Nessa síndrome, o que acontece? A pessoa que bebe durante muitos anos, em grande quantidade, quer dizer, um alcoólatra, um dependente de álcool, ele acaba destruindo as suas células nervosas, os seus centros nervosos, de tal forma que desaparece a memória. A memória se apaga, como se nós apagássemos um quadro negro totalmente, ficasse tudo sem nada escrito. O que acontece? O próprio inconsciente dele, a própria afetividade faz com que ele invente histórias para preencher aquela lacuna. É a chamada fabulação. Então é muito curioso porque o paciente, curioso do ponto de vista médico, desculpem os ouvintes, né? O que é curioso do ponto de vista médico é terrível do ponto de vista da realidade. Mas do ponto de vista médico é muito curioso porque o paciente entra, por exemplo, no consultório para conversar com o médico com uma síndrome dessa e você pergunta, bom dia, como vai o senhor? Tudo bem? Qual é o seu nome? Ele diz, por exemplo, José da Silva. Quantos anos o senhor tem? 36 anos. Isso, por que o senhor está aqui? Não, eu vim aqui porque minha família me trouxe. Pois não. Como é o seu nome? Ele diz Antônio de Souza. Já mudou. Por quê? Porque ele já não tem memória sequer do que ele falou há pouco. Mas ele tem necessidade de preencher. O vazio, a amnésia total é terrível. Outro fato também curioso em relação à memória é que nós, muitas vezes,
nós, seres humanos, nos defendemos das falhas de memória, preenchendo também afetivamente com outros elementos. Isso acontece muito na idade avançada. À medida em que a idade avança, é comum acontecer um declínio da capacidade de memorizar, principalmente da memória de fixação, a memória imediata. Nós dividimos, para fins didáticos, a memória em duas etapas. Existe a memória de fixação e a memória de evocação. Evocação das coisas antigas, de fixação das coisas imediatas, né? Então, o que acontece com a pessoa muito idosa? Muitas vezes a memória de fixação começa a falhar e ele começa a se voltar sempre para a memória de evocação, que é a que fica preservada, aquela mais antiga. Então, às vezes, a família diz assim, não, vovô tem uma memória excepcional, doutor. Ele não tem nada na cabeça, eu não sei o que está acontecendo com ele. Por que a senhora diz isso? Não, porque o vovô, por exemplo, sabe a data do casamento dele, ele sabe qual foi o dia que o Getúlio Vargas tomou posse, ele lembra exatamente do que saiu na manchete do jornal na época da Revolução de 30, mas a família não percebe que vovô não sabe sequer dizer o que comeu há pouco. E mais do que isso, ele conta a mesma história repetidamente, porque ele se esquece que já contou. Então ele reúne a família na sala e diz, não, porque no meu tempo acontecia isso. Aí terminada a história, ele volta a contar. Por quê? Porque ele esqueceu que já contou. Então a memória fica, às vezes, prejudicada na sua fixação, mas não fica na sua evocação. Deixa eu pegar um gancho disso até para trazer para o Heitor. Eu já ia pegar direto. Então vai. Eu já ia pegar direto pelo seguinte, o que o Talvani falou, eu acho muito importante quando ele fala que a memória é o que dá a nossa identidade. E estas falhas de memória, essa necessidade de preencher a memória com outras fabulações, eu acho que tem muito a ver exatamente com isso. Quer dizer, a pessoa se sente sem identidade, então ela cria alguma para dizer que tem alguma. Ela precisa dizer, eu sou o João da Silva, daqui a pouco é o Antônio da Medeiros, mas ele precisa sentir que é alguém. E já que há uma falha orgânica, ele vai utilizar aquilo que resta orgânico e toda o seu psiquismo para tentar ter uma identidade e não ficar nesse estado de amnésia total, que é a coisa mais terrível, provavelmente, que pode existir. Quer dizer, além desses distúrbios citados pelo Talvani, do ponto de vista do seu trabalho enquanto psicanalista, há aquela questão dos outros que são provocados pelo próprio ser humano. Tem um que dá vontade de pagar borracha naquilo, passar e não lembrar mais, né? Sim, aí não é a questão mais complicada? André, só um parênteses que eu havia me esquecido, bem-vindo, tocou num ponto muito importante, ele até brincou dizendo que era coisa de leigo, não, mas a ciência se preocupa muito com isso, que é o aspecto da memória celular. Nós diríamos que existe realmente, e a ciência tem mostrado isso, dentro de nós, além da memória adquirida, vamos assim dizer, da memória vivenciada, da experiência diária, existe uma memória que nos antecede, que está inclusive a chamada memória instintiva, que vem com a espécie. Sim. A memória que Pavlov estudou muito nos reflexos incondicionados e condicionados. E mais do que isso, curiosamente, o cérebro tem a capacidade inclusive de armazenar a memória, diferentemente nos dois hemisférios, se, por exemplo, houver uma secção, já a experiência mostrando isso. Se nós separarmos as duas partes do cérebro, o que a mão direita aprende, a mão esquerda não sabe, e ela pode aprender diferente. Por exemplo, eu posso ensinar a mão direita que isso é um copo, e ensinar a mão esquerda que isso é uma mesa. Então o indivíduo vai ter noção de que esse objeto, se ele segura com a direita é um copo, se ele segura com a esquerda é uma mesa. Parece uma coisa meio fantástica, mas é apenas para mostrar isso, que existe inclusive uma capacidade até instintiva que nos antecede. Quer dizer, muito antes de nós termos consciência e termos memória, já existe uma marca biológica que traz a nós toda uma repercussão instintiva, a maneira de ser da espécie. Uma memória filogenética. Exatamente. Uma memória o homem, por exemplo, não reage como um macaco, ele só reage como um homem. O que é isso? É a memória que vem com a espécie. Exato. Sim, mas falamos também nessa questão da memória obrigatoriamente apagada pelo indivíduo. Aqui foi muito chato, vou esquecer esse próximo. É meio complicado porque ninguém esquece, né, por decreto. Não, ninguém esquece. Esse decreto, de maneira geral, é um decreto que a gente também não sabe que houve o decreto. Esse é o grande problema, porque se a gente soubesse que houve o decreto, está tudo resolvido. A gente desdecretava e estava tudo resolvido. O grande problema é que esse decreto é inconsciente. Aí é que reside o meu trabalho. Vamos lá de Heitor. É uma boa. Que morreu na hora que a gente tem que ir lá no psicanalista mesmo para poder descobrir o decreto. Nós descobrimos primeiro o decreto, depois qual é a memória que foi reprimida. Esse é o grande problema. Se esse decreto fosse assim, digamos, eu não quero lembrar porque essa água está ruim, eu não quero lembrar. Isso é consciente, então dificilmente a gente esquece porque quer. Esses decretos são inconscientes, a gente não os conhece.
como diz o Bem-vindo, é isso aí mesmo. Ou Vem cá, então, algum meio como você trabalhando o tempo Aproveitando inteiro. isso, Sim. antes da gente começar aqui o programa, o Bem-vindo falava que um decreto, no caso, que era o decreto da falta de liberdade no país, o levou a ter um único branco da vida profissional dele. Exatamente. Quer dizer, aí já é um outro mecanismo de perturbação da memória. Eu né, nunca, Bem-vindo? nunca havia tido um branco, nunca tive um branco, nunca esqueci um texto. Eu brinco em cena, porque faço comédia, eu brinco. Digo, "Ih, esqueci o texto, a plateia gosta, ri, brinca." Mas branco eu vim ter em 1978, em Aracaju, um festival nacional de poesia, que eu tinha que interpretar uma poesia pela anistia. Eu vinha passando um problema muito grande de repressão, né, da minha repressão interna, dos meus fantasmas interiores, e de uma repressão externa real, que era um processo, um inquérito em Brasília, da Polícia Federal, em termos de censura. E quando juntaram os dois processos, eu dei um branco completo. 4 vezes eu tentei levar a poesia para frente, mas num trecho, não precisa saber qual é o trecho, não precisa falar de anistia, ou de ditadura, ou de militar. Né? Um trecho qualquer podia ser a palavra pomba. Por associação ali, o decreto, vamos dizer assim, bloqueou isso aí, não vai mais para aí, não tem memória que lembra. Teve que parar o festival, tiveram que trazer uma folha, fui muito aplaudido, porque o público também se solidariza com você, porque ele também já passou situações parecidas, ou porque gosta de você. E eu tive que reler o poema para poder voltar à minha memória. Ou talvez eu tenha tido que ter aquele apoio público, aquele apoio, aquele aplauso, aquele reforço de ego, aquele carinho, aquela manifestação afetiva da plateia, para que com o afeto eu pudesse vencer a falta de afeto, a secura, a repressão em que eu estava mergulhado naquele momento, que talvez tivesse bloqueado minha memória. Né? Nunca tinha tido um branco de memória, nunca tive um branco de memória. Também só assimilo com facilidade o texto que a minha cultura conhece, o texto que faz do que eu chamo de minha subonda, do que eu conheço. Por exemplo, não dá para eu contar muito, rapidamente, uma piada de italiano, se eu não convivo com a cultura italiana, com a colônia italiana. Mas eu assimilo uma piada de português, que é a nossa cultura no Rio de Janeiro, ou de uma piada de árabe, que é a minha origem, imediatamente eu já decorei aquele processo. Até o tom, a fala do árabe ou do português, porque a minha memória está associada. Eu chamo sempre de subonda, quer dizer, fica difícil para mim contar uma piada de inglês, porque eu nunca vi um inglês, praticamente vi 2 vezes ou 3 vezes um inglês. Personificar, no caso. Personificar pela memória, como é em inglês. Não dá para buscar, não tem referencial. Né? E tudo isso. Quando ele fala em memória de fixação e memória de evocação, acho que a gente também já trabalha com isso até os 40 anos, você está velho, então há um outro processo. Por exemplo, eu entro em cena com um show, de repente me falha a memória, imediatamente eu substituir, eu vou na memória de evocação. Eu vou procurar o show anterior, aquele show que eu decorei naquele momento, não deu tempo, eu esqueci. Eu vou procurar um que eu já conheço, para o público não perceber, para o público não perceber o processo de defesa, para a gente não demonstrar. Eu vou procurar o show anterior de humor que eu fazia, e entro no fio da meada dele, até mais adiante eu poder recuperar o fio do show atual, voltar para ele, para não deixar os passageiros viajando no que ele chama aqui de uma coisa terrível, né? Para não deixar os espectadores viajando naquela minéria, naquela falta de o que está rolando aí? Eu não estou entendendo. Eles têm que ter segurança de que eu estou trabalhando a memória deles, a minha memória, porque tudo passa muito pela memória afetiva, no caso de uma comédia, no caso de um espetáculo. Pela memória afetiva. Teatral. Bem, eu estou agora um problema que é mais do que outra coisa, é também um problema de memória da direção do programa. Estou me lembrando que estamos nos 30 minutos. É uma pena. É uma pena. Salvando é um prazer, Heitor. Assuntos ficaram ainda pendentes. E nesse sentido, eu deixo com vocês a caixa postal 3916. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões de como a gente desenvolver esse tema, ou mesmo outros temas que vocês queiram sugerir, escrevam e se for o caso, certamente nós não vamos esquecer da sua carta. Nós vamos procurar convocar outra vez e certamente contaremos com a boa vontade dos convidados de hoje e poderemos certamente retornar então a esse assunto. Eu agradeço a atenção de todos e até a semana que vem.